Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Ricardina, Carlos Henrique e o Alexandre. E o Carlos Henrique hoje vai trazer para a gente um tema, interessantíssimo, que acho que poucas pessoas vêm falando, a fé e a caridade. Mas vamos aí, a caridade para com os criminosos. Eu acho que nós tratamos muito pouco desse assunto e eles são os mais necessitados dessa caridade. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite, Carlinhos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Carlos. Boa noite, Jorge. Boa noite, Ana. Boa noite, Alexandre. É com imensa alegria que hoje estamos aqui para mais um estudo. Agradecemos desde já a todos aqueles que estão ouvindo. Bom, o tema dessa noite, a fé e a caridade, e completando a caridade para com os criminosos, que possamos suprir todo o conhecimento necessário, que o Evangelho que ele é rico em todo o conhecimento, que nós possamos trazer e colocar em prática em nossa caminhada. Se encontra no capítulo 11, no item 13, a fé e a caridade, amar o próximo como a si mesmo. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Bom, vem nos dizer aqui para nós nesse primeiro tópico que não basta eu ter a caridade sem ter a fé. Mas o que é realmente a caridade em nossa visão? Segundo o Espiritismo, a capacidade é um dever moral de todos os homens e não se limita à ajuda materialmente. A caridade é um dom que pode ser recebido através da oração, do serviço e da busca pelo que há de bom nas pessoas. Então, muitas das pessoas se limitam, que devemos ter um dever, que devemos ter uma política, uma lei, que todos nós que estamos aqui temos um dever, entre aspas, de ajudar o próximo materialmente. E aqui, na verdade, vem nos dizer que a caridade ela é um dom que nós temos dentro de nós, que cada um de nós que estamos aqui, podemos trabalhar ele, seja através de uma oração, seja através de um auxílio ao próximo, que damos de coração. Tudo isso se envolve a caridade. Então, quando a gente se dispõe a fazer o bem, quando a gente se dispõe a estar realmente dentro do trabalho, isso faz com que nós estejamos nesse sentido da caridade. A caridade, ela está relacionada com a benevolência, que é definida como benevolência para o com todos, indulgências para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, a caridade está relacionada com a benevolência. Por quê? Se hoje nós temos também que entender o que é a benevolência. A benevolência ela é uma atitude que me torna à disposição de agir em benefício de outras pessoas. Então, é engraçado, que interessante, que tudo que vem dizer para nós é para o nosso despertar. Nos desperta a sair da nossa zona de conforto, porque a gente sempre quer tudo nas nossas mãos. A gente quer tudo assim, de mão beijada. E, na verdade, ele quer que trabalhamos dentro de nós as nossas más tendências que trazemos realmente dentro de nós. Então, se hoje eu tenho uma benevolência para com todos, nós sabemos que é difícil numa sociedade que estamos vivendo, tem diferentes fatores, tem diferentes coisas que vão mexendo com a gente. E quando trabalhamos isso em nós, nós vamos podando aquelas más tendências em nós mesmos. E o que é o mais difícil, é trazer as imperfeições alheias, é o entender. A gente não quer entender o outro, a gente quer entender nós mesmos. Nós colocamos, vamos dizer, aquilo que é só nós que estamos certos, nós não podemos ouvir o outro, nós não podemos auxiliar o outro, seja com um olhar amigo, seja com um abraço, seja com, um ouvido. E assim,
e o perdão, que vem nos dizer tão assim, sabe? Nós não estamos... Será que nós estamos sabendo perdoar aquele que às vezes nos machuca? Interessante isso que você está trazendo para a gente, Carlinhos, que a gente acha, né? Caridade é só dar esmola. Dar esmola é nossa obrigação. Agora, existem várias maneiras da gente exercitar nossa caridade. Né? A caridade moral, a gente tem a gente poder olhar. Você quer exercitar a caridade de uma forma ampla? Passe a olhar o seu semelhante de igual para igual. Olhe o seu semelhante no olho, não olhe ele por cima, como se você fosse superior e ele inferior a você. Se você passar a olhar o seu semelhante de frente, você vai entender que assim como você tem vários problemas, várias dificuldades, o seu semelhante também tem. Cada um, eu canso de dizer, somos seres individuais, vivemos em coletividade. Então, cada um de nós tem as suas dificuldades, tem os seus preconceitos, tem a sua visão de mundo. Então, cada um quer defender a sua, sem ter a hombridade de ouvir a do outro. Gente, como é que eu quero impor a minha se eu não aceito a do outro? Então, isso aí também é caridade. Eu ouvi, gente, uma coisa interessantíssima. Olha para você no espelho. O que você vai enxergar? No seu rosto, você tem 2 olhos, você tem 2 ouvidos e uma boca. É para que você ouça mais, veja mais e fale menos. Porque se Deus quisesse que a gente fosse uma torneirinha destrambelhada, ele teria dado para você um ouvido só, ou um único olho e 2 bocas. Se ele te deu uma, tem um propósito. Sabe o que acontece? Que eu acho que hoje, na atualidade, o celular está sendo um assassino da moral. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, hoje, os jovens, né? O Carlinhos tem 18, 19, né? 18. Na minha época, a caridade era mais presente. Na minha época era mais presente, na sua época, Alexandre, também, acho que na sua também é mais presente. Hoje não é, porque o mediatismo está fazendo com que as pessoas se tornem mais egoístas que já eram. Né? Custaram, as gerações passadas, custaram trazer um histórico imoral, blá, blá, blá. Quando chegou o avanço tecnológico, não conseguiram, acompanhar, esqueceram do humano e fomos para a máquina. E a máquina é fria. E o ser humano está se tornando frio junto com a máquina. Entende? É por isso que o egoísmo está muito mais aflorado e a caridade está esquecida, o moral está esquecido. As pessoas não querem saber de moral. Você vai falar assim, hoje as pessoas, até as pessoas, nós mesmos, os mais antigos, os mais velhos, falamos mais do que não somos do que somos. Estamos aí, até hoje, achando que nós somos pequenos demais. Nós não somos pequenos, nós somos filhos de Deus, irmão de Jesus, co-criadores. Nós já sabemos disso. Mas quando te perguntar assim, Carlinhos, você é bom? Aí você já fala que não. Você nunca fala que é bom. Você não fala que é bom. Você pode ser bom, sim, ser bom com sua mãe, com seu pai, papapá. Aí a gente está usando muito, nós usamos ainda muito essa retrógrada. Nós estamos, assim, muito presos ainda a antigos conceitos, entende? Que Deus é Deus lá em cima e nós somos tão pequenos aqui embaixo. Nós temos que começar a mudar isso, eu acho. Principalmente a doutrina espírita tem que começar a ver com outros olhos, abrir o seu olhar para outros horizontes, entende? Para a gente chegar aqui na rádio e poder falar mais abertamente as coisas. Que a gente ainda tem muita gente ainda que se sente ofendido, entende? Tudo que você fala. Tudo que a gente fala, ofensa. E na verdade, Né? o que eu vejo o maior problema nisso é que a gente quer amar as pessoas do jeito que a gente quer, entendeu? E não como as pessoas Merecem ser amadas, do jeito delas, dos defeitos delas, né? Que nós estamos Sim. aqui justamente para isso, né? Para ver se esses defeitos, essas falhas, elas vão sendo redimidas, né? E eu acho que o problema não é esse, que a gente ainda tem a visão de que eu gosto daquela pessoa porque ela é desse jeito.
E não, a gente tem que gostar das pessoas como elas são, e não como nós gostaríamos que elas fossem, né? Porque, Alexandre, na realidade, o que que nós queremos? Transformar o outro numa cópia fiel nossa. Eu quero amar aquela pessoa, mas para mim amar aquela pessoa, ela tem que ser igualzinha a minha, ela tem que pensar igualzinha a mim, as opiniões têm que ser as mesmas. Você está entendendo? Se não for, não serve. A questão é essa, nós somos tão individualistas, nós nos colocamos tão em cima de um pedestal que a gente acha que as pessoas que não estão ali, não são igual a você, estão abaixo, são inferiores seus. Né? E não é por aí. Não. E assim, é entender também, eu achei interessante, o que a Ana trouxe também, é entender que assim, as próprias pessoas estão se afastando de um contato assim, com as próprias pessoas realmente, porque hoje você chega num local, num shopping, não é mais uma pessoa que olha para você e te atende, mas sim uma máquina que vai te atender. Sim. Então, assim, são questões que realmente está sumindo. E a benevolência, indulgência e perdão, eles são considerados o caminho da caridade, da solução e da felicidade do espírito. Entender também que o que é a felicidade para mim? Porque às vezes a gente coloca a felicidade em coisas que está aqui na Terra, que é coisa assim, que eu tenho aqui nesse momento e que não é uma felicidade que vai durar para sempre. É uma felicidade momentânea, né? Por exemplo, eu quero o celular de última geração. Sim. Aí o dia que eu compro, pronto, chegou minha felicidade. Gente, 1 semana, 2. Acabou. Porque sai um outro celular melhor do que o meu, já quero aquele outro. Você nunca está satisfeito com o que você tem, porque você sempre quer mais e mais e mais. E o que acontece? Se nós formos olhar, quanto mais a gente tem, mais um vazio existencial a gente tem dentro da gente. Porque nós estamos suprindo a necessidade da carne. Mas nós estamos esquecendo de suprir a necessidade do espírito. E quem veio aqui para evoluir? É a carne ou o espírito? O espírito que veio para evoluir. A carne é um complemento. Ela veio para auxiliar. Só que nós estamos colocando a carne à frente do espírito. E nós temos que fazer o contrário. Nós temos que colocar o espírito à frente da carne. Né? E voltando ao que você falou uma coisa, eu achei interessante. Essa questão mesmo hoje, as máquinas. Por exemplo, hoje, você não sai da sua casa para fazer compra. Antes você ia com a sua família, né, com seus amigos, para ir para o shopping, para a loja, para ver. Hoje, você compra pela internet. Mas também é bom, ótimo, maravilhoso. Mas se você tem um problema também, você não tem ninguém para te atender. É uma máquina que você vai fazer a reclamação, tem que esperar. Gente, então quer dizer, ficou frio. Hoje eu não sei, por exemplo, se eu compro uma coisa na internet hoje, veio errado, né, eu vou lá fazer uma reclamação, eu tenho que aguardar aquela máquina, alguém pegar aquela máquina ali e ver, para ver o que vai acontecer. Antes não, eu ia na loja, eu resolvia na hora, eu já veio errado, eu trocava na hora. Né? Então, quer dizer, a gente hoje contato físico, não temos mais um contato visual, sabe aquele contato? Hoje nós temos toda a facilidade, nós temos, mas essa facilidade também tem o seu lado positivo, mas tem o seu lado negativo, e às vezes o lado negativo é muito maior do que o positivo. Engraçado, né, Jó? Você falando isso, a gente volta lá em Jesus, né? Vocês falando, eu voltei lá em Jesus, quando Jesus conversa com Nicodemos, né? É uma passagem tão interessante, né? Nicodemos é um personagem interessante. Conversando com Nicodemos, aí ele vira e fala: o que é da carne é da carne, o que é do espírito é do espírito. O que ele está querendo dizer ali? Já estava fazendo. Que Jesus já tinha uma visão bem melhor, que ele já tinha passado por tudo, de séculos e séculos na nossa frente, milhares de séculos na nossa frente. E aí, o que ele quer dizer com isso? Deixa a carne com a carne. A carne, você falou, materialismo, e preocupamos com o espírito. E nós não estamos fazendo o contrário. Nós estamos vivendo o material, estamos vivendo mais preocupados com o material, né? Viver o material, o melhor, né? Não é errado. Não é errado, não está errado você querer viver bem, mas não com excesso. E hoje é o excesso, tá? E aí os jovens hoje estão querendo ser aquele negócio lá, YouTube, não é? Influência, aí acaba com o mundo, acaba com ele mesmo, sabia? Você está tendo suicídio, sabe? Assim, que a gente está vendo muitas coisas. E eu achei uma coisa interessante que você acabou de falar, que aqui fala sobre a salvação. Então muitas das pessoas ainda têm um consentimento de estar esperando, assim, o reino dos céus em suas mãos, e esquecem de praticar realmente
aquele momento as suas escolhas, porque assim, para nós que já temos a percepção, não vai existir aquela separação do Bom, ruim, mais ou menos, não. né? Assim, o que nós fazemos aqui, né, a nossa própria consciência vai ser assim, o plantio e a colheita. Se eu for plantar, eu vou colher da mesma forma que eu plantei. E interessante Né? isso que você está falando, porque ontem eu estava vendo um documentário a respeito de Maria. E em Jerusalém, lá tem uma parte da perto do templo, onde as pessoas enterradas, eles acham que quem foi enterrado ali vai ser, quando Deus vier para o julgamento, eles são os primeiros a ser julgados, sim, os primeiros que chegarão no céu. No céu, sim. Né? Então, contem a lenda de que Maria está enterrada ali. Né? Aí eu fico imaginando, falei, gente, quando esses coitados morrem, né, que desencarnam, chega lá e vê que isso tudo é lenda. Sim. Não existe isso. Não. Né? Aí eu estava achando uma coisa interessante, que até eu estava comentando com um amigo meu. Jesus, quando ele morre, quando a Madalena vai lá no terceiro dia, né, poder preparar o corpo, que eles depois, o corpo tinha sumido. Né? E segundo esse documentário, o mesmo aconteceu com Maria. Maria também, quando os apóstolos aqueles vão lá para poder preparar o corpo, o túmulo estava vazio. No terceiro dia também, o corpo dela, então, não sabem, por isso que a Igreja Católica fala que ela subiu ao céu de corpo e alma. Né? Por isso que eles têm esse dogma aí, por causa dessa questão. E eu fico imaginando a surpresa dessas pessoas que pensam, né, que elas vão... porque eu sou religioso, porque eu aceitei Jesus, quando Deus vier... Gente, são seus atos, suas ações. Não adianta, não tem para onde correr. E Deus, não vou entrar muito nessa parte assim, porque hoje o assunto é outro. Mas só uma pincelada. E Deus é tão misericordioso de todos nós, que ele, no livro de André Luiz, tem, eu não lembro qual, que eu nunca lembro, é difícil de lembrar o nome do livro, que ele fala sobre isso, quando as pessoas, cada religião, contando que está um salão imenso e cada pessoa tem sua crença. É o respeito. Sim. O plano espiritual respeita. E nós não respeitamos. E nós estamos aqui para respeitar e nós não respeitamos. Nós passamos a mesma coisa lá e nós não respeitamos aqui. Entende? Nós queremos a minha religião é melhor, a minha religião. Não existe tudo a religião melhor que a outra. É tudo nosso. E pegando assim, uma carona nessa história que você está contando, e dentro da caridade que a gente está falando, eu acho aí a falta de caridade, ela inserida nesse contexto do assunto que você falou. Você disse que as pessoas elas querem ser enterradas lá primeiro, porque vai ser as primeiras a ser julgadas. Olha que falta de... Né, Quer dizer, quem não foi enterrado ali vai ter que esperar, vai esperar o quando der, vai ser os primeiros serem atendidos. Quer dizer, eles estão polarizando Deus, né? Sim. O Deus é para nós aqui. É o que eu sempre falo, meus amigos. E é o egoísmo. É o que eu sempre falo quando eu sempre falo das casas espíritas, que me incomoda quando os palestrantes vêm e falam que a doutrina espírita é o consolador prometido de Jesus. Eu não gosto desse termo, porque eu acho que aí eu estou fazendo que os evangélicos e os católicos só vai ser salvo se você for espírita. Agora, eu falo que o consolador prometido por Jesus é o evangelho. A doutrina espírita trouxe o Consolador para nós de uma maneira que qualquer um entende. Porque se a gente for pegar o Evangelho na católica, na Evangelho, não estou falando mal, estou comentando, é difícil de entendimento. Pega o Evangelho segundo o Espiritismo, abre e lê. Tá claro, qualquer um, porque a linguagem é a linguagem do povo, a linguagem que qualquer um entende. Então, eu não gosto desse termo por isso, porque eu acho que a gente está fazendo a segregação religiosa. Ô Jorge, as pessoas, muitas vezes as pessoas até me ficam comigo, torcem até um pouco a cara, porque tem que fazer uma divisão. Não é a doutrina que é o Consolador prometido, é o espiritismo, é diferente. É o conceito espírita, entende? Doutrina espírita e espiritismo, as pessoas juntaram os dois e é uma doutrina. O espiritismo, Kardec fala isso lá no que é o espiritismo. Ele fala, quem lê o livro, ele fala isso.
O Espiritismo vai se juntar um dia, todas as religiões vai ser uma só. Entende? Por isso que é considerada a terceira revelação. Por isso que se considera a terceira revelação. O Kardec também considera. No Livro dos Espíritos fala sobre isso. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso. É o Espiritismo. É o Espiritismo. Porque doutrina espírita, lá na França é de um jeito, aqui é de outro. Entende? Se você for nos Estados Unidos é de outra maneira. O conceito, como fazer, como agir, entendeu? Eu acho que envolve o seguinte: o espiritismo, a doutrina espírita é uma coisa, né? Que a doutrina é a codificação que Kardec fez e trouxe. Agora nós temos que entender o seguinte: a aplicação dessa doutrina é do centro espírita. São as casas espíritas. E cada uma casa espírita, infelizmente hoje o que nós estamos vendo é que eles estão adequando a doutrina aos seus interesses. Eles estão colocando coisas na doutrina que não existe. Estão misturando espiritualismo. A gente vai, nós vamos falar sobre casas, eu vou em casas espíritas eu vejo, gente, coisas assim que eu vejo que você tem que ficar calado. Como o Dudu fala, vê, fica calado, né, não fala, porque é a fé deles, é o jeito deles. Então a gente tem que entender isso. Né? Não é a doutrina, né? São os dirigentes de casa espírita que se adequam do jeito que ele acha melhor. Né? E a gente tem coisa. Mas vamos para a caridade. Vamos para a caridade, porque isso aí é outro assunto, outro tema. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico. Somente a fé pode inspirá-la, porque só ela se possa carregar com coragem, perseverança, a cruz da vida terrena. Então a gente tem que entender que a nossa caminhada ela é constituída de coragem e de perseverança. Nós estamos aqui em constante batalha conosco mesmo e através daquelas tendências que nós temos do egoísta, né, de eu ser uma pessoa extremamente orgulhoso, de eu ser uma pessoa extremamente vaidoso, faz com que eu deixe de lado aquilo que vocês acabaram de falar, né? Sobre assim, eu querer colocar em cópia aquilo que na verdade eu queria que o outro fosse, sabe? Eu achei interessante, só pegando um gancho aqui na fala de vocês, que eu consigo perceber assim, muito claro, em minha família mesmo, sim, questão de pastores de uma igreja evangélica, assim, denominando nós espíritas como, assim, fazedor da caridade. Nossa, assim, o que simboliza o espiritismo é a caridade. Só que eles conseguem perceber na gente. Né? E quando chega uma pessoa, não estou julgando, jamais, isso não é nem cabimento nosso, mas quando chega uma pessoa perto delas mesmas para poder receber o auxílio, é negado. Então, assim, a gente consegue perceber muito claro, sabe? Se Jesus falou que, né, nós somos irmãos de todos, por que eu estou negando aquele que chega para pedir auxílio? Eu vou te falar uma coisa com você, com sinceridade. Às vezes, quando a gente no trânsito, que vem aquelas pessoas pedirem, né, dinheiro, assim, às vezes você não tem o dinheiro trocado, coisa, aí você fala, não, gente, eu falo não, mas eu confesso para vocês, eu saio dali, arrasado. Eu saio dali, meu Deus do céu, né? A gente sai porque a consciência da gente cobra isso da gente. Né? Já sabe, a verdade sempre. Então, assim, cobra isso da gente. Eu fico triste de ver esse tipo de coisa. E uma coisa que você está falando é que você está falando de fé. E uma coisa que a gente tem que entender, nós temos que saber distinguir. Porque tem dois tipos de fé. Tem a fé que é a crença e a fé que é fidelidade. Porque fé vem de fidelidade. A fé é fidelidade. Então eu quero saber o seguinte, porque todos nós cremos em Deus. Agora, ser fiel a Deus, só somos fiéis a Deus? Porque para você falar que você tem fé, você tem que ser fiel a Deus.
Aquilo que você fala, você tem que viver. Uhum. Nós vivemos. Gente, é tão interessante. Assim, não é julgando, não é expondo ninguém, mas teve um exemplo bem claro, né, que foi conversado de uma presidente da Casa Espírita, que a pessoa que frequentava a Casa Espírita trabalhava com ele fora do centro. E aí, dentro do centro ele era uma coisa, só que lá fora, dentro da empresa que ele trabalhava, a gente não está aqui para poder, né, julgar. Mas assim, é o que você acabou de falar. Será que nós estamos trabalhando aquilo que nós mesmos demonstramos dentro de um Estamos lugar? praticando o que nós falamos, né? Será que nós praticamos aquilo que a gente fala? A caridade, a gente pensa a caridade somente com o outro, né? E nós esquecemos a caridade conosco mesmo. Consigo Por que a mesmo. caridade com a gente que eu falo? Porque a gente, agora você está falando, dentro da casa espírita é uma coisa. Você tem que ser aqui na casa que você fala. Um dia Deus estava até comentando isso com o Sim. Jorge. Eu sou a mesma pessoa. Eu não mudo. Eu sou cheio de vícios, cheio de defeito, papá. Vocês verem, eu não sou. Se você encontrar na rua, eu sou a mesma pessoa. E aqui eu vejo, aqui não só aqui na casa espírita, mas em muitos lugares que eu vou, que as pessoas põem uma máscara. Nossa, nem te conheço. Não é isso não. Põe aquela máscara de, eu sou bom moço, sabe? Eu sou espírita, né? Tem que ser apresentar sempre como um bom moço, sabe? Sim. E não é isso que Jesus fala, tá lá no livro Fonte Viva, eu acho, né? Fonte Viva não é o outro, esqueci o nome do outro. Ele fala sobre isso, Jesus fala. Tanto é que o Emmanuel fala, Jesus era na casa dele o que ele era, no templo o que ele era. O que ele quer dizer com isso? Nós que queremos ser fiéis a Deus e a Jesus, temos que ser nós mesmos. Nós temos medo de nos mostrar, sabia? Tem. Sabia A disso? psicologia traz isso como persona, né? A gente tem que ter medo de se mostrar. Eu sou cheio de defeito, eu vou ficar assim, eu não sou, sou boa. Não, gente, eu não, né, Jorge? Eu ainda tenho muito de defeito. Então eu tenho que sempre estar trabalhando esse defeito que eu tenho e mostrando o defeito que eu tenho. Porque eu quero chegar no plano espiritual, de pé, e eles chegarem perto de mim e falarem assim, que Anne, você é orgulhosa. Eu falo, agora você tá sabendo. tipo assim, sabe? A gente tem que chegar de pé e sem medo do que a gente é. Não ficar escondido dentro das cavernas aí, que não, né, que a gente vê muitas vezes nos livros, né? Por quê? Porque o medo de se ver. Eu não, quero me ver do jeito que eu sou. E o espelho fala assim, Ana, você tá precisando de mudar muita coisa, viu? Isso, viu? Mas não esconda os seus amigos quem você é, não. Porque você é a Ana. Eu sou a Ana, o que eu sou o espelho de que eu fui. Como que eu vou mudar isso assim? É só com o tempo, ué. Hoje eu sou espírita. No mundo maior, capítulo 17, as cavernas. Não é? Isso mesmo, no mundo maior, as cavernas, E até a gente pensa que até dos espíritos a gente esconde, né? Sim, meus filhos. É inútil que um homem, ávido de gozos, procure iludir-se sobre o seu destino nesse mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Então vem que trazer bem claro, né? Que às vezes nós mesmos nos deixamos iludir, né? Pelas satisfações que tem aqui no mundo, pelas alegrias que eu vivo, pelas conquistas que eu acho que eu estou conquistando realmente, né? E fico me preocupando apenas com a minha felicidade. Eu não vejo o outro como uma pessoa que precisa do meu auxílio. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. É o que a gente disse lá no começo. É assim, é tão claro para nós, né, Jorge? Como você mesmo disse, às vezes nós achamos que eu preciso assim valorizar a minha matéria, assim, sabe? E esquece que nós estamos aqui pro aperfeiçoamento moral. A gente esquece que quem veio aqui evoluir é o espírito. É o espírito. Ele precisa da carne para evoluir, mas quem tem que evoluir é ele. Né? A evolução é dele. A Lourdes diz que para a gente entender melhor caridade, fé, começa no final. O que é o final? Começa a estudar os espíritos puros e vai descendo. Por quê?
Porque a gente acha que a gente não vai chegar aí lá. Muita gente, eu vejo muita gente, palestrantes principalmente, falando, e eu sempre falei o contrário, entende? Eu lembro quando eu comecei a falar demais, levantar o dedo demais, tinha uma palestrante falando, e eu levantei o dedo e falei assim, um dia eu vou ser Cristo. Ela riu da minha cara. Ela riu da minha cara, eu falei, por que você está rindo? O o objetivo nosso não é esse? Não é ser Cristo? Ou não? Vocês acham que Deus colocou todo mundo aqui para ser nada? Para ser um mero Carlinhos, um mero Alexandre, um mero Jorge, um mero... Não! São trilhões de planetas, trilhões de constelações que necessitam de cada um de nós para trabalhar. Então seremos um dia Cristo. E como será que está a minha moral com Cristo, né? Como será que está a minha moral comigo mesmo? Porque primeiramente começa... Verdade, é com você mesmo. Comigo mesmo. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades. E esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só há poder de concessão e sacrifício mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Então vem que dizer que no mundo vai ter diversos gostos, né? Vai ter diversas necessidades. E temos que entender que às vezes o meu gosto não vai ser do que igual o da Ana, né? Vai ser assim, gosto diferente. E se eu tenho, agora voltado assim pro lado realmente, se hoje eu vejo na Ana que ela traz consigo um lado humilde, será que eu posso pegar a humildade da Ana e assim exemplificar em mim? Sabe? É isso que vem trazer para nós. Porque a gente só consegue ver o lado ruim das pessoas, a gente não consegue ver o lado bom das pessoas, sabe? E assim, é realmente fazer uma peneira. Será que hoje eu estou na minha... será que hoje eu estou naquela família, será que é por acaso? Será que hoje eu estou dentro da casa espírita com esse grupo? Será que é por acaso? Dificuldades que temos na casa espírita, será que é por acaso? Será que é por acaso as dificuldades que as casas espíritas estão enfrentando na atualidade? Será que é por acaso? Falta de vigiai, orai? Porque muitas vezes nas casas espíritas estão passando dificuldades, estão tendo existências. Sim. As casas espíritas estão se tornando vazias, poucas estão cheias. Muitos estão migrando para outras religiões. Será por quê? A gente tem que começar a pensar nisso também, né? Muito interessante. E vem trazer aqui, se trabalhar as concessões e sacrifícios mútuos, podeis conservar harmonia entre elementos tão diversos. Então olha aqui, se nós trabalharmos em nós os próprios sacrifícios de tentar, né, me adequar com aquelas pessoas que eu estou vivendo, a harmonia vai como é que eu posso dizer? Vai se reinando, vamos dizer, na sociedade que eu estou vivendo, né? Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que ele a procure não nos gozos materiais, mas sim no bem. Então a gente tem que entender que aquilo que eu estou procurando na matéria, né, eu posso estar procurando no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo e do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então, nós não precisamos sacrificar a nossa fé do modo radical, mas sim domando o nosso próprio egoísmo e a nosso orgulho e a nossa vaidade. Porque muitas das vezes, vem de falar aqui, né, sobre os martírios, né? Então, assim, tem hora que a gente pensa, não, eu preciso fazer algo radical para eu poder, assim,
como é que eu posso dizer? Para mim poder... Chegar, não passa mais na sua Sim, família. e aqui vem dizer que não. Pegando um gancho disso aí, é o que os santos faziam. Sim, O santo, para ser santo, ele tinha que sofrer. sofrer. Ele tinha que se martirizar. Ele tinha que se autoflagelar. Passar Se a gente pela pegar dor. as imagens, se a gente pegar as vidas dos santos e for ler, gente, eles faziam coisas horríveis com eles próprios para se tornarem santos. Sim, Porque a ideia é incutida na cabeça que para ser santo tinha que ser. Hoje a gente vê que não precisa. Basta você ser uma pessoa boa. Basta você ser uma pessoa que segue as leis de Deus, que segue os ensinamentos de Jesus, que ó, o caminho é reto. Você vai Sabe o chegar que eu lá. acho? O que eu entendi o que ele quis dizer ali, que o Carlos falou, você está falando, é o seguinte, que a gente sofre porque a gente quer mudança rápida, imediatismo. Até na vida da gente, como espíritas, nós queremos mudar rapidamente. Ah, eu não posso fofocar, aí você sofre. Ah, eu não posso... Sofre de novo. Não, não fala isso. Fala pra gente mudar. É mudanças que nós conseguimos ter. Agora, tem muita gente que fizeram uma pesquisa, não sei, um ano aí, uns anos atrás, que a maioria das pessoas que suicidavam eram espíritas. Por quê? Por medo, por isso, por não saber pensar que não dava conta, não dá conta. É orgulho, egoísmo e vaidade. Sim, Entendeu? Se você sabe que você não dá conta de mudar certo tópico, não mude. Não é a hora ainda você mudar. Você tem que mudar o que você der conta. E é muito interessante, né? Para nós podermos passar para aquele caridade com os próximos, a gente também tem que entender o que é a fé. Embora não se pode definir a fé, entendemos-la como a força que nasce com a nossa própria alma, a certeza instintiva da existência de Deus. Então, se essa força ela nasce com a minha própria alma, com o meu próprio espírito, e a certeza que Deus existe, nós temos exemplos muito claros que Deus existe. O ar que nós respiramos, tudo isso faz parte da criação dele, né? E entra agora num tópico assim que mexe realmente conosco, e a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores da sua doutrina. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos e se arrependerão, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. A caridade, ela constitui completamente em fraternidade, e o principal, amor ao próximo. Então, Jesus vem deixar bem claro para nós que nós estamos aqui em completa fraternidade com todos aqui presentes. E sempre ele vem trazer o principal, o amor ao próximo. E quando fala sobre os criminosos, é neles que toca o nosso ego, na nossa ferida. Porque muitas das vezes não queremos amar aqueles que nos feriu, que nos roubou. Então é tão interessante que é tão fácil amar aquele que está na minha casa, que eu conheço, meu amigo Jorge. Tão fácil de amar, mas será que eu estou sendo caridoso com aquele Que realmente necessita. que realmente necessita? Gente, basta vocês olharem uma coisa. Jesus morreu entre dois criminosos, entre dois ladrões. Por quê? À toa? Não. Ele quis mostrar que Deus é um só, para o justo e para o injusto. Ele, o Filho de Deus, o governador do planeta, estava ali, morreu crucificado ao lado do bom ladrão e do mau ladrão, como eles falam, né? Então isso é para mostrar, Deus é para todos. Deus não faz distinção, não. Estavam ali naquela hora, ali, os três emparelhados, né? Para mostrar que não. Por que não colocaram, então, não fizeram uma distinção? Porque não era para ser feita essa distinção. Porque o que ele quis mostrar, a humildade dele, tanto Jesus sempre quis dar um ensinamento às pessoas. Ele quis mostrar ali que tanto o justo como o injusto terão a mesma chance perante Deus. Sim. Basta o quê? Arrependimento. Basta a pessoa se arrepender. Como o bom ladrão se arrepende, e ele fala, né, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então ele quer mostrar isso.
A salvação, basta isso, olha, tá viu? Ele arrependeu. Então ele adquiriu ali a salvação dele, como né, que eles falam. Por quê? O arrependimento. E é isso que move. Então ele é para o justo como é para o injusto. Deus é para todo mundo. E é tão bom, Jorge, é tão bom que nós estamos aqui. Eu, como Ana hoje, Alexandre como Alexandre, Jorge, você como Jorge. Então. No passado nós matamos, roubamos, fizemos de tudo nessa terra. E assim, trazendo para a atualidade, Jorge, o que eu acho que a principal pergunta da maioria das pessoas é: esses criminosos, eles vão se redimir? E o que eu penso é o seguinte: nós espíritas temos uma questão, né, que a gente não... Se as pessoas acharem que nasce num berço e morre num caixão, sim, não dá tempo, né? Aí não tem tempo de a pessoa se redimir. Mas como a nossa doutrina, ela é a longo tempo, né? Então a gente acredita que sim, né? Eu acredito que este seja o maior ensinamento que a doutrina espírita traga, né? A respeito dessa situação. Se esse arrependimento não vier agora nessa, com certeza virá na outra, gente, porque vai ter oportunidades para se reajustar. Você teve alguma coisa comigo, nós vamos encontrar numa outra, quando nós estivermos preparados para encontrar, nós vamos encontrar para quitar. Se conseguirmos quitar, ótimo. Se não conseguirmos, vamos só adiando. A enganação que vai só adiando. Por quê? Gente, Jesus foi claro. Enquanto não cumprir o último ceitil da lei, nós não vamos sair daqui, gente. Enquanto você não expurgar todo o mal que tem dentro de você, todo o mal que você cometeu contra alguém ou contra você próprio, você não sai daqui. Está ali, né, Jorge? De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Olha, você vê, interessante o que está falando aí. Está no Evangelho? Sim. Falando sobre a nossa parte. Falando sobre que nós temos que observar e estudar muito. Por quê? Observar estudando. Observância no estudo. Por quê? No Evangelho fala sobre o ladrão, fala sobre o criminoso, mas fala sobre o amor. Porque tem uma parte que fala assim: até o mais vil dos ladrões, dos assassinos, ama. Ama seu filho, ama sua esposa. Ou seja, o amor já está nele. A gente tem que começar a ver. Por isso que eu falo, não ficar com essa visão estreita, tem que começar a abrir o leque e não ficar com essa visão estreita de espírito, o que é o mundo espiritual. O que a gente vê de um jeito e a espiritualidade vê de outro. A gente vê que a gente pensa que é errado e a espiritualidade não é assim. Nós pensamos de uma maneira, porque nossa visão é estreita, é limitada ainda para o plano espiritual, para o que é realmente uma vida espiritual. É isso que ele está querendo dizer na caridade aí também. Que a gente não tem que julgar ninguém, porque quem sou eu para saber? Eles também são filhos de Deus, como nós. Né? Os quais merecem o mesmo perdão, a misericórdia, se arrependeram como nós mesmos que cometemos contra a sua lei. Então, assim, vai ter um momento que eles vão se arrepender, né? E, assim, é o chamamento realmente para nós pararmos de ser egoísta, sabe? Conosco mesmo, ser egoísta, assim, com a nossa família, porque eu só penso neles, eu não tenho essa visão ampla que muitos têm, que muitos não têm, né? E eu não estou aqui para ser juiz de ninguém, nem apontar o dedo para o outro, né? E entender que quanto mais eu cobrar, mais eu serei cobrado. E outra coisa, gente, estamos todos no mundo de provas e expiações. Aqui não tem santo. Quem sou eu para julgar? Gente, hoje eu estou aqui, Jorge, não tenho essa índole. Mas e lá atrás? Será que eu não cometi coisas piores do que esse outro que eu estou querendo apontar dedo para ele? Você é espírita hoje, por que você acha isso? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter ter isso em mente. Essa visão em mente, porque eu não posso julgar, porque se eu estou aqui em prova e expiação, porque eu fiz algo para estar aqui. Sim. E com certeza, santo nas outras encarnações eu não fui. Porque se eu tivesse sido, eu não estaria aqui. Eu estaria num mundo melhor. Se eu estou aqui, porque eu cometi. E se eu estou me deparando com essa situação, por quê? Porque eu vivenciei ela em alguma época da minha vida.
Deus é bom e justo, É. Jorge. É bom porque te dá a oportunidade de plantar. É. E justo porque você colhe o que Você plantou. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Estava um bate-papo muito gostoso. Ana, obrigado pela sua participação. Obrigado você, obrigado Alexandre. Eu que agradeço. Alexandre, obrigado pela sua participação. Obrigado a todos. Deus te Carlos, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a todos que participaram, que possamos, assim, realmente, né, colocar nossa mão na consciência e entender o real significado que estamos fazendo aqui, né? Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa e obrigado pela sua audiência.